Internacional brasileiro. Futebol de manhã pra gente, pra quem pôde viver a Copa de 2002, nesse horário similar, parecido, dá esse clima de Copa do Mundo. E vamos agora ao hino do Japão. 125 milhões de habitantes, estamos na capital, Tóquio. Jogadores nitidamente emocionados na execução do hino do Japão. Vamos confirmar as escalações para você. Começando pela seleção japonesa, que tem o Zion Suzuki no gol, número 1. A defesa tem 3 zagueiros, o Taniguchi, número 3, o Watanabe, 4 e o Suzuki, número 25. Aí temos uma linha com 4 jogadores, formando o meio com o Kamada, número 15, Sano, 21, o Hitsudoa, número 10 e o Nakamura, número 13. Mais à frente do time japonês, nós temos então o Kubo com a 20, o centroavante, que é o Ueda, número 18, e o Minamino, que é o capitão do time, vestindo a camisa número 8, jogador que atua no Mônaco. O Hajime Moriyasu é o técnico, que tem aqueles jogadores todos no banco de reservas. São 6 substituições permitidas nos amistosos oficiais. Hugo Souza faz sua estreia, jogando o goleiro do Corinthians. Aí o pega Paulo Henrique, número 13, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. É a defesa do Brasil. Bruno Guimarães e Casemiro foram mantidos. Jogaram contra a Coreia na última sexta-feira. Aí nós temos Luiz Henrique, 19, Paquetá, número 11, Vinícius Júnior também mantido, número 7, e o Gabriel Martinelli, 22. Essa é a escalação do técnico Carlo Ancelotti, o mister que tem aqueles jogadores todos ali no banco de reservas. Repito, ele pode fazer 6 alterações. Ele mesmo tem dito que está num processo ainda de definição e que talvez na data FIFA de março do ano que vem ele já tenha os jogadores que ele deve levar para a Copa do Mundo. Serão 26 já na última Copa. Aí foi por conta da pandemia, mas a FIFA manteve a convocação de 26 jogadores. Apita o jogo, vem da Coreia, a arbitragem do Kim Yong-yeok. Apitando o jogo, o árbitro coreano que comanda, digamos, o time de arbitragem com o Park Kyung-yong, também da Coreia, o Yang Yong-pi, e o árbitro de vídeo também coreano, Kim Wo-sung. Temos árbitro de vídeo com o mesmo protocolo para amistosos internacionais da FIFA. Tudo pronto! Vai começar no estádio de Tóquio. Tóquio é uma cidade monumental, né, gente? Cidade de 13 milhões de habitantes. A região metropolitana de Tóquio tem 38 milhões de habitantes. Então nós temos vários estádios, né? Inclusive o estádio de Yokohama, onde o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol em 2002. Está aí aproximadamente 35 quilômetros do ponto central da capital Tóquio. Agora nós temos o respeito no protocolo a 1 minuto de silêncio. Let us announce here that the Vice President of the International Association, Mr. Yoshihide Yamamoto, has passed away on August 10th. Please stand for a silent prayer to express your condolences to Mr. Yamamoto, who have left a significant legacy. O minuto de silêncio é uma homenagem ao ex-vice-presidente da Federação Japonesa de Futebol, que faleceu recentemente.
Claramente o mais emocionado dos japoneses, né? Desde que tivemos a execução do hino, é o técnico Moriyasu. Agora tivemos a imagem dele, né? Muito abatido, digamos assim. Vamos pro jogo, meus amigos. Seleção brasileira hoje de calções e meiões brancos. Os samurais azuis, todinha, uniforme todo azul, você tá vendo aí? Jogadores vão se posicionando. Aí o camisa número 20, Cubo, canhotinho. Cubo fez a carreira toda na Espanha, né? Começou inclusive na base do Barcelona. Atualmente joga lá num time espanhol chamado Real Sociedad. Começando aí com o Vini, ó. Se encontram lá, deve estar rolando um espanhol bacana entre eles ali. Jogadores que são destaque da Liga Espanhola. Tudo pronto, meus amigos. Autoriza o árbitro coreano Kim Yong-yeok. Bola rolando, está valendo mais um amistoso internacional da nossa seleção. Com modificações importantes, como o Brasil vai se comportar. Temos talvez pontas um pouco mais fixos em relação ao time da última sexta-feira, como o Martinelli que você está vendo aí na tela e o Luiz Henrique lá do outro lado. Mas você vê que o Luiz Henrique já vem, ó, onde se posiciona ali, ó, com o time sem a bola. Pontos importantes para análise do Caio Ribeiro, do Maestro Júnior, nosso time de comentaristas. Bola tocada na ponta esquerda, vai chegando, se aprofundando na Nakamura. É um ala mega ofensivo. Tentou o drible, chegou bem na marcação, tentando fazer um bloqueio ali. O PH, o Paulo Henrique, que tem a chance de começar jogando. Ele já jogou alguns minutos no jogo da sexta-feira. Aí o time coreano de novo com o Minamino. Domina, pé direito, tenta o cruzamento. E a bola vai sobrar pro Bruno Guimarães fazer o corte. Recupera Sano. Tentou a jogada mais à frente. Minamino passou infiltrando o Eda. Tocou errado e na sequência falta sobre o Luiz Henrique. Hoje é Brasil e Japão. Sexta foi Brasil e Coreia. Se eu fiz alguma inversão, você que está aí do outro lado há de compreender. Vai sair jogando aí o time brasileiro. Fabrício Bruno tem mais uma chance, tem sido convocado não só pelo Ancelotti, né? Teve oportunidades importantes, inclusive com o Dorival Júnior, jogou aqueles amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, que o Brasil venceu a Inglaterra em Londres e empatou com a Espanha por 3-3 em Madrid. Foram jogos, inclusive, de destaque da seleção brasileira nesse ciclo entre uma Copa e outra. Aí sai jogando aqui do lado esquerdo Carlos Augusto. Lateral da Inter de Milão, da Itália. Mais atrás para Lucas Beraldo. Atualmente jogando no Paris. Do outro lado do PH. Brasil ficando com a bola. Nesse comecinho de jogo são os primeiros movimentos para você. Lembrando que o Brasil voltará a jogar depois em novembro, aí em março. E aí é Copa do Mundo, meus amigos. Luiz Henrique, com seu jogo insinuante. Entra muito bem com essa camisa da seleção brasileira desde o jogo de estreia nas eliminatórias contra o Chile. Aí Lucas Beraldo, mais uma vez trabalhando com Carlos Augusto. Esse é Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Bruno Guimarães, o toque foi errado. Chegou ali para fazer o corte o Sano. Ela vai saindo lateral lá pela direita mais uma vez aí. O técnico japonês, o Hajime Moriyasu, jogou a Copa do Mundo de 2022, com resultados de destaque. Dirigiu o time na Copa do Mundo de 2022. Ele assumiu logo depois da Copa da Rússia. Aqueles jogos importantes contra a Espanha e contra a Alemanha. Ganhou muita notabilidade o técnico que vem, portanto, já esses anos todos dirigindo a seleção japonesa. E o Ancelotti, que chegou outro dia, né? Mas o Mister já vai ganhando o coração definitivamente da torcida brasileira. Diga! É isso mesmo, o Hajime Moriyasu muito querido, né? A campanha foi muito marcante em 2022. Era o grupo da morte, todo mundo imaginava que Espanha e Alemanha passariam. Ele classificou a equipe. Depois acabou perdendo para a Croácia nos pênaltis, mas é muito querido e tem esse hábito de se emocionar no hino. Chorou contra o Paraguai, se emocionou hoje contra o Brasil. Jogando mais uma vez o time japonês, tentar a jogada na Nakamura, Luiz Henrique recupera. Trabalhando com o Paulo Henrique, aí Fabrício Bruno, chamando lá atrás o Hugo Souza. E para o Hugo esse jogo é para lá de importante, como é para o Carlos Augusto, né? Os laterais. São posições onde provavelmente não temos a definição dos nomes. O passe errado foi do Casemiro. Aí o domínio do Ritson Doa. Tentou a jogada ali para cima do Martinelli. Aí faz o recuo, boa bola para o Cubo. Tentou a dividida pela direita, ela vai saindo. É lateral que favorece o time brasileiro. São os primeiros 3-4 minutos de bola rolando. Vamos ver a saída de bola do Hugo. A pressão alta do time japonês. Primeiramente só com dois caras, né?
E o Brasil, no toque errado do Casemiro, quase que provoca um ataque perigoso da seleção japonesa. Está jogando o Bruno Guimarães. Mais uma vez o Paulo Henrique. É seleção brasileira já nesse clima da contagem regressiva para a Copa do Mundo. Do México, Estados Unidos e Canadá. Começando no dia 11 de junho. Jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México. 5 de dezembro, sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Claro, você vai acompanhar na Globo. Aí vem o time japonês, mais uma vez pela esquerda. Tentou a jogada, o Kamada acabou ficando no chão, reclamando do juiz aí, falando. Reclamação, digamos, suave, light, do camisa número 15, o Kamada. Seleção japonesa que tem 3 modificações em relação ao time que na sexta-feira empatou com o Paraguai por 2-2. Perdia até os 94 minutos, né? Aí sai jogando o Brasil com o Vinícius. Tentou a bola por dentro para Martinelli. Martinelli que jogou com o Ancelotti o jogo contra o Paraguai, que classificou o Brasil no estádio do Corinthians, a vitória por 1-0, gol do Vinícius, né? E foi um dos destaques, jogou muito bem. Essa briga aí pelas posições de ataque, briga no bom sentido, evidentemente, tá forte. Porque o Brasil tem realmente uma gama importante de jogadores que atuam notadamente nas beiradas. Aí o Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Vinícius. Aberto aqui do lado esquerdo, vem o Vinícius. Vira o jogo para o Paulo Henrique. A seleção do Japão se posiciona, ela lá atrás, os 5. É isso aí, Luiz. É uma dificuldade grande. Vai ter que usar esses homens bem abertos. Porque pelo meio vai estar muito congestionado. Aí sai jogando o Fabrício Bruno. PH domina ali pela direita, o lateral do Vasco. Outra vez o Fabrício Bruno. Sai jogando com o Lucas Beraldo. O Lucas Beraldo esteve na Copa América ano passado com a seleção brasileira. Foi um período longo, né? O Brasil acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Uruguai. Aí você vê o trabalho do Luiz Henrique. Sempre com aquele talento, com aquela irreverência. Tentou virar o jogo para o Martinelli. Chegou bem o Taniguchi para fazer o corte. Quem está jogando aqui do lado direito é o camisa número 10, né? O Cubo está jogando por dentro. O Sano também está jogando por dentro. Você vê o Cubo ali com a número 20, ó, e o 10, que normalmente é um atacante, o Hitsudoa, tá aqui quase como um lateral quando o time tá marcando. Tá em cima do Martinelli ali nas suas linhas do time japonês, você vê lá os 5 colocados, os zagueiros lá atrás. E o Brasil tá tendo essa paciência aí de troca de passes, ó, Beraldo. Vem o Carlos Augusto aqui pela esquerda, ele tentou a bola pro Martinelli, foi muito bem para fazer o corte o Taniguchi. Aí sai jogando a seleção japonesa. Bola aqui na direita com o Doan. Doan dominando bem, canhotinho. Jogando de lateral quando o time não tem a bola, mas é canhoto. O camisa número 10. Mas a gente já observa que perde um pouco do entrosamento, da naturalidade dos movimentos, por questão de ter só 3 jogadores titulares que jogaram contra a Coreia do Sul, mas o modelo, né, o desenho é o mesmo. São 4 jogadores de mobilidade lá na frente. Claro, com o Paquetá de características um pouquinho diferentes da do Rodrigo, né? O Rodrigo é mais atacante, o Paquetá compõe mais o meio, mas com troca, com mobilidade, e é isso que tem que fazer para furar essa forte defesa do Japão. E sai jogando mais uma vez a seleção japonesa ali pela meia esquerda. Você vê o domínio do Sano. Mais atrás agora chamando o Kamada. Kamada esteve na última Copa do Mundo, foi titular em todos os jogos da seleção japonesa. Do lado esquerdo, quem domina agora é o Kubo. Faz a jogada para Nakamura. Aí o lateral vai para a linha de fundo, tenta o cruzamento. Chegou o Paulo Henrique jogando a bola para a lateral. Seleção japonesa que se caracterizou nesse ciclo todo por ser um time taticamente muito organizado, né? Um time que tem compromissos táticos claros. E é um bom teste para o time brasileiro. Olha o Nakamura de novo aí. Cruzamento num leve desvio. O Hugo foi tranquilo para fazer a defesa. Bom, primeiros movimentos e ainda não tivemos, digamos, uma participação mais efetiva, notadamente ali por dentro, né, dos 2 volantes e do Paquetá. Essa é uma expectativa grande. Como o Caio acabou de dizer, em relação até ao Matheus Cunha, o Paquetá tem características diferentes, né? O Matheus jogou ali, jogou recompondo, inclusive o último gol do Brasil é uma roubada de bola na meia-lua da grande área nossa, né, do Paquetá, e o Cunha estava do lado dele, fez um passe muito bonito para o Vinícius, que fez o 5º gol brasileiro. E jogou muito. Lucas Beraldo para o Vinícius, chegou para fazer o corte ali do lado direito, o Watanabe, a bola ficou no Martinelli, olha o Brasil chegando, o Martinelli para o gol, a bola passa à direita do gol.
Na primeira chegada consistente do Brasil e naquela ocupação de espaços, né? Com os pontas saindo de um lado, fazendo a infiltração por dentro e vem numa bola lá de trás do Beraldo. Olha, me atrevo a dizer que foi consciente a bola do Beraldo pro Vini, viu, maestro? Parece que ele viu realmente o Vinícius no mano a mano com o defensor japonês, Luiz. Eu acho que esse vai ser o momento onde a seleção brasileira vai poder acelerar o jogo e, através de passes longos mesmo, fazer com que a bola chegue muito rápido no nosso ataque. Porque quando eles estão com a defesa montada, com 5 homens ali, 4 e mais um na frente, realmente fica mais difícil para você penetrar. E aquilo que a gente chamava atenção, né, maestro? Você tem 4 caras de mobilidade lá na frente que não tem que ficar parado cada um no seu setor, eles têm que trocar. Como o Martinelli, que sai de uma posição de ponta esquerda inicial, mas foi receber esse passe por dentro, na troca com o Vini. E aí esse tipo de movimentação vem funcionando. A gente vê aí o choque de cabeça, né, do Fabrício Bruno com o Ueda. Levou a pior o japonês. Ele tá usando aí o primeiro nome da camisa. Ayase Ueda. Aliás, ele fez o gol de empate na sexta-feira contra o Paraguai. Mais uma vez aí, o Moriaço, que é o técnico japonês. Como destacou há pouco o Brizola, sempre muito emocionado na execução do hino. E hoje, com o componente do Minuto de Silêncio, né, com o dirigente vice-presidente da Federação Japonesa, que foi homenageado em função da sua morte, estava bem mexido o técnico Moriaço. E o Brasil sai jogando com o Paulo Henrique lá pela direita. Bruno Guimarães, adiantando para o Lucas Paquetá. Aí Casemiro. Mais uma vez com a abraçadeira de capitão da seleção brasileira, fazendo gestos ali para o Lucas Beraldo. Mais uma vez o Casemiro, vem buscar o jogo. Bruno Guimarães, a bola vem queimando, ficou lá atrás com o Fabrício Bruno. Você vê que a transição de hoje em comparação ao jogo da sexta-feira, além das mudanças do Brasil, né? Claro, é um time diferente do time da sexta-feira. O posicionamento japonês aí na ocupação de espaços, criando muita dificuldade para a transição brasileira. Não, e eles têm uma velocidade muito grande, Luiz. Você vê que não tem espaço nenhum nos 3 setores. Tá? E vai precisar exatamente que a seleção brasileira jogue com rapidez e no acerto dos passes. Carlos Augusto, aí Martinelli, dominando o Gabriel Martinelli, nascido em Guarulhos, revelado pelo Ituano. Já vai construindo uma história bem consistente no Arsenal da Inglaterra. Já são 234 jogos. Gols importantes, atuações de destaque. Teve na última Copa o Martinelli. Está correndo aí por um lugar no time do Ancelotti, na Copa do ano que vem. Paulo Henrique. Lembrando que no último jogo, o Vitinho, lateral do Botafogo, começou como titular. Como do lado esquerdo foi o Douglas. As laterais indefinidas. Aí Beraldo, Lucas Paquetá, de novo no Beraldo. Time japonês todo fechado, Vinícius por dentro, tocando no Paquetá. Mais atrás para o Casemiro. Mas a bola chegar no Paulo Henrique. Luiz Henrique aberto lá pela direita, passou na velocidade. O PH tentou uma bola sobre a marcação do Nakamura e chega para fazer o domínio e sair jogando ali o Suzuki. Aí Nakamura recupera o time japonês. Aí é o Brasil que faz uma marcação alta nessa roubada de bola do time do Japão, que consegue sair jogando com o Kubo. O juiz está marcando um impedimento. Você pode ter falado, mas ó, o Kubo dominou no campo dele, sim. Mas a jogada, quando sai o passe, ele está lá no campo de ataque, como você viu o bandeirinha aí marcando. E por isso o impedimento foi marcado para o time do Brasil. Aqui na esquerda, Carlos Augusto. Aí vem o Vini. Olha, quando o Vini está aqui mais atrás, o Paquetá ficou mais enfiado. Eles praticamente formam uma dupla de ataque com algumas funções. Olha, foi queimando, né, Luiz Henrique? Quicou, subiu demais e saiu. Aí o Luiz Henrique, que atualmente joga na Rússia, depois de brilhar no Botafogo no ano passado, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, está jogando lá no Zenit. E o Minamino sai jogando do lado esquerdo com o Nakamura. Vai participando bastante o Nakamura, que joga na ala, mas é um ponta, é um atacante. Nakamura que jogou em alguns países, esteve na Polônia, atualmente joga na França. Jogadores com quilometragem, digamos, em times europeus, né? Jogam em ligas importantes. Então, experiência não falta, né? Por exemplo, esse aí, o Watanabe, joga na Holanda. O camisa 10, o Rohan, joga na Alemanha. Minamino, boa bola pro Nakamura, domina do lado esquerdo, tentou bater pro gol, ela explodiu no Paulo Henrique. Aí volta no Nakamura, tocou ali atrás pro Kamada. Jogada vem por dentro agora do time japonês. Sano, outro que joga na Alemanha.
Aí Nakamura recebe do lado esquerdo. Correria japonesa, Kubo, vai no fundo, cruzamento, a bola espirrou, Luiz Henrique não dominou. Nakamura, ajeitando pro Sano, pode bater pro gol, a bola desviou, Hugo Souza foi lá para ficar com ela. Temos um outro grau de dificuldade hoje em relação ao jogo da sexta-feira, né, maestro? Em termos de qualidade, sem dúvida, e entrosamento também, Luiz. Isso a gente vê demonstrado também na hora de a gente defender, né? O posicionamento, principalmente dos homens de meio campo, quando a seleção japonesa tem encontrado alguns espaços para poder trabalhar. Respirando fundo lá o Paulo Henrique, mas vai ficando tudo bem com ele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse jogão eu não perco por nada. Sabe tudo de futebol? Vem se divertir na Bet Nacional. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tudo bem com o Paulo Henrique, para o jogo continuar numa boa. Aí você vê o Mister. E sua inseparável goma de mascar. Tá jogando o time brasileiro com o Fabrício Bruno. Repara como a bola vai passar muito pelo Beraldo, Luiz. Além da marcação do Japão, se atrás da linha da bola é o nosso zagueiro de melhor saída, de bom passe, né? Que consegue armar o time por trás. E isso faz com que os volantes, principalmente o Casemiro, não precisem entrar nessa linha de 3, não precisa vir buscar a bola nos pés do zagueiro. Ele tem essa característica de armar o time com um passe longo ou de triangulação. E o Beraldo tentando o passe para o Martinelli, arrumando para o Vinícius Júnior. Vinícius vai para cima da marcação, consegue fazer o drible, tocou na esquerda para o Carlos Augusto. Aí devolve no Vini, tentou uma jogada diferente ali para finalizar o drible. Arrumou o lateral, Vinícius. Olha o que ele fez, ó. Se dá certo é lindo, hein? Acho que nem ele sabia que ia fazer isso, né? Eu nunca tinha visto esse drible, não é novidade. Ele faz de vez em quando, Luiz. Ah, meu Deus. Mas para o passe, desse jeito, ele ia fazer o drible mesmo com esse calcanhar. Aí o Beraldo, a bola passando muito no Beraldo. E com isso, como disse o Caio, ó, o Casemiro e o Bruno podem ficar um pouco mais próximo dos atacantes. Mas o time japonês recupera a posse de bola, Kamada sai jogando, botando para correr o Nakamura. Tem sido o lado utilizado pelo time do Japão. É porque eu repito, aqui do lado direito, com a escalação do Doan um pouco mais fixo, aqui o camisa número 10, que não está no vídeo agora. Olha, ele aparece ali agora, ele está bem fixo, né? Como é um cozado, ele é um ponta mesmo, né? Ele, canhotinho, joga notadamente no ataque. Enfim. Mas hoje está jogando ali para ajudar na marcação dos pontas brasileiros, para cuidar dos pontas brasileiros, que nesse momento é o Vini que está ali. Mais uma vez o Beraldo vai sair jogando o quarto zagueiro do Paris, tentou a jogada para o Vinícius, foi bem o Watanabe, toca nela, lateral para a seleção japonesa. E o Ancelotti ali orientando, atuante na beira do campo, e tem dado declarações assim incríveis, né, sobre condicionamento físico, sobre o que fazer. Ele foi perguntar, e o Brasil jogar bonito? Ele falou, jogar bonito é que individualmente está todo mundo bem e coletivamente o time está bem. Aí vira um jogo bonito. E vem Brasil de novo. Carlos Augusto, dominando ali pela esquerda, 17 minutos do primeiro tempo. É Japão e Brasil para você. Depois serão 2 amistosos em novembro, na data FIFA de novembro. Provavelmente contra Senegal e Tunísia, jogos que vão acontecer na Europa. E ano que vem, em março, contra 2 adversários europeus. Luiz, que serão definidos depois aí que as eliminatórias europeias clarearem os times classificados, que nessa data de março a gente vai ter a chamada repescagem europeia. Pois não, Gil? o Ancelotti também, quando perguntado sobre quais seriam as principais buscas ou até mesmo dores de cabeça, se seriam de fato as laterais e o comando do ataque, ele desconversou, disse que não ia responder tão especificamente sobre isso, mas se a gente for pegar todo o ciclo, e aí não conta obviamente o Ancelotti apenas, foram essas posições as mais buscadas por todos os treinadores, né? 11 centroavantes convocados até agora, depois da Copa do Catar, e 20 laterais. Esse é um número bem impressionante, né? 20 laterais, 11 centroavantes. A bola foi muito forte, vai tranquilo lá o Suzuki para fazer a defesa. Goleiro que atua no Parma. Ele é filho de mãe japonesa, um pai de nacionalidade americana, mas de origem ganesa. O Zion Suzuki.
Goleiraço, diga-se de passagem. Casemiro, faz bem o giro, o capitão do Brasil. Jogada para Martinelli, tentou de letra para o Vinícius. Vinícius foi na marcação, chegou para fazer a roubada de bola, o Watanabe. Na hora de entregar, não tirou nota 10, né, Watanabe? Mas a roubada de bola foi perfeita. Lateral já cobrado para o Brasil. Martinelli, de novo no Vinícius. É o Brasil tentando encontrar o jogo ofensivo. Vinícius para o Martinelli no fundo. Tome cruzamento para a defesa do Suzuki. Aí o Martinelli, jogador de apenas 24 anos, na Copa de 2022. Ele entrou em 3 dos jogos do Brasil. Aí a bola do Vinícius para o Martinelli. Posição era no limite, mas era legal. E aí quando vem o cruzamento, é bom observar, né? Que a gente só tinha o Luiz Henrique chegando, né? Os outros 2 atacantes, claro. O Vinícius começou a jogada ali como um meia e o Paquetá não estava na área naquele momento. Aí o Ritson Doan, dominando ali o canhotinho, tentou jogar, que bolão! Pro Minamino, ele vai dominar na direita, faz o recuo, tocou mais atrás pro Cubo. Aí o Cubo pra cima do Carlos Augusto, cruzamento, corta Beraldo. Bola volta aqui do lado direito com o Sano. Vai recomeçar pro time japonês. Aí por dentro para Kamada. Taniguchi, de novo no Kamada. Kamada joga no Crystal Palace da Inglaterra, arrumando para o Cubo. Cubo tentou a jogada por dentro para o Ueda. Ueda arrumou na direita para o Doan, tentou o cruzamento. Paulo Henrique de cabeça chega tirando e o Carlos Augusto completa. Vai recomeçar o Taniguchi. Temos um desafio diferente do da última sexta-feira na escola asiática, é verdade. Mas um time muito mais azeitado, o time do Japão. Aí o Doan sai trabalhando com o Sano. De novo no Doan. O Doan que na Copa do Mundo, ele fez gol nos jogos que marcaram a campanha japonesa contra a Alemanha e Espanha, né? 2 seleções poderosas. Aí o Cubo, esse é o cara, o Doan, dominando. Ali do lado direito, se arriscando mais no ataque, depois de cumprir uma missão tática, né? Olha, ele é muito bom atacante. Tentou a jogada na linha de fundo, cruzamento, Minamino, a bola passa na cara do gol do Brasil. O Ueda fechou, ele poderia ter tentado uma finalização de uma forma ou de outra, jogando o corpo à frente, mas não alcançou, chegou a resvalar na bola. Se eu não estou enganado aqui, ó. Vamos ver de novo. Aí o Doan, que é realmente um jogador que pode ajudar do ponto de vista ofensivo com jogadas como essa aí, ó. E ele vai pro fundo, ó, pro Minamino, vai bater. Ele tocou mesmo. O Ueda quase, ó, o Minamino vai chutar pro gol. E o Japão teve a maior chance da partida até aqui. Em cima da habilidade, né, Luiz? A defesa da seleção brasileira tentando adivinhar o que o japonês ia fazer. Mas o Carlos Augusto não pode tomar um drible com tamanha facilidade, né? Por mais que seja talentoso, que tenha qualidade o jogador japonês, não pode dar o bote seco, porque na hora que você sai da marcação, clareia a jogada e você consegue o ângulo para finalização ou para o passe, como quase acabou saindo o gol do Japão. E vem Brasil, bola pro Martinelli, chegou o Doan, aquele que fez a jogada na ponta direita, voltou lá na função de marcação que ele tá tendo agora. Bola voltou no Bruno Guimarães, arrumando pro Vinícius, Vinícius vai pra cima, olha o Vinícius, e agora, naquele talento, Vini, vamos ver o Paquetá, chegou bem o Taniguchi tirando dali de cabeça, bola volta no Carlos Augusto, é o Brasil buscando o primeiro gol, aqui pela esquerda, o Bruno Guimarães, faz a bola chegar do lado direito, agora com o Paulo Henrique. Olha como marca o time japonês. Observe aí, ó, os jogadores do Japão, os jogadores de linha estão todos aí na tela agora. Deixando o campo bem curtinho. Mais uma vez o Bruno Guimarães. Aqui na esquerda tem o Carlos Augusto. Vinícius vem por dentro, devolve no Bruno. Tem outra dificuldade, Luiz. Os homens da seleção que estão abertos, né, no caso agora o Martinelli e o Luiz Henrique, eles têm sempre uma dobra de marcação. Dificilmente está no mano a mano. Ó, o Martinelli aí, ó, recebendo aqui na esquerda. Tentou pro Vini. O corte foi do Watanabe. O juiz está marcando a falta que favorece a seleção japonesa. Futebol na Globo, aqui é emoção. A torcida pelo Brasil. Escolha número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. E tem novidade chegando na Globo, a sua nova novela das 9 vem aí, com um grande elenco e uma história que o Brasil vai amar.
Três Graças estreia na próxima segunda. Estamos na última semana de Vale Tudo, com revelações decisivas antes mesmo da gente descobrir quem matou Odete Roitman. Vem o Brasil de novo. Bruno Martinelli. Olha a marcação, olha a marcação. Três caras em volta do Martinelli. Vai sair jogando mais uma vez o Taniguchi, tocando para o Suzuki. Mas aí Taniguchi dominando, experiente. Jogador de 34 anos. Paulo Henrique, quase. Mas conseguiu o Fabrício Bruno sair jogando com o Bruno Guimarães. Casimiro. Jogada com o Paquetá. Ali atrás para Paulo Henrique. Já passamos de 25 minutos do primeiro tempo. Bruno, Vinícius. Encosta o Casemiro, aberto o Carlos Augusto. Recebe Carlos Augusto. Martinelli está lá. É o que está na área nesse momento. Vinícius. Vira completamente o jogo para o Paulo Henrique. Bruno Guimarães vem na bola curtinha. É com ele. Paquetá. De novo Bruno. Arrumou para o Paulo Henrique. Que bolão. Paulo Henrique bateu. Gol! Sabe de quem? Paulo Henrique! É o nome do primeiro gol com a amarelinha! E outra bola espetacular do Bruno Guimarães! Na primeira que ele teve a chance de fazer essa bola entre a marcação dos zagueiros e deixar Paulo Henrique na cara do gol! Aberto o placar. Paulo Henrique, o PH, lateral do Vasco da Gama, abre o placar para a vibração de Carlo Ancelotti. E abre o sorriso, recebe o carinho dos companheiros. Comemora Paulo Henrique. Certamente, papai Vanderlei, que é um apaixonado por futebol, deve estar para lá de emocionado, acompanhando as imagens do filho, de uma carreira fraccionada de momentos difíceis, para chegar à seleção brasileira e fazer um gol com a camisa brasileira. Ah, futebol e suas histórias incríveis. Isso, PH, chega com tudo. E o Brasil tá na frente, placar aberto. 1-0 Brasil. Caio Júnior, vamos falar já, porque o Japão vem com tudo aí com a Nakamura. Cruzamento, Hugo, Carlos Augusto. Lateral pro Japão. O Marcelo tá ativo hoje, professor, viu? Tem que estar mesmo, o adversário pede isso, né? E que gol que fez o Paulo Henrique, uma jogada trabalhada que inicia com ele, né? Com aquela entrada como elemento surpresa, né, Caio? O pai do PH deve estar emocionado e orgulhoso, porque o menino está jogando demais. Faz um grande campeonato brasileiro com a camisa do Vasco e começa a aproveitar muito bem as oportunidades na seleção. Ataca e defende com a mesma força. Eu gosto muito quando o lateral toca e se projeta, não fica torcendo pela continuidade da jogada. Você vê que ele participa da triangulação na origem do lance e depois pisa na área para o lado de fora do pé fazer um golaço. Agora a gente tem que falar do Bruno Guimarães. O que está jogando o Bruno Guimarães? O que ele é fundamental nessa nova configuração de meio de campo, dando passe, jogando de primeira, é impressionante. E acho que muito por conta da entrada do Casemiro. Casemiro trouxe uma estabilidade defensiva e como ele joga posicionado, ele dá uma liberdade para o segundo homem de meio de campo pisar na área, armar o time, jogar mais adiantado. E o Bruno Guimarães tem feito isso com muita qualidade. Aliás, Caio, o Bruno que deu a 7ª assistência dele para gol com a camisa da seleção, ele disse isso na entrevista. Não no sentido de dizer eu jogo muito, é o meu melhor momento, é o meu melhor momento no clube, o meu melhor momento na seleção. Tô atingindo assim, o meu ápice de entendimento intelectual e físico do jogo, né, Márcio? Luiz, além disso tem o seguinte, não é uma assistência normal. São assistências com aqueles passes verticais, como já aconteceu com a Coreia e hoje com o Japão. E o Japão vem aí com o Cubo. Mais um canhotinho, Cubo, tome cruzamento, chegou o Fabrício Bruno para fazer o corte na frente do Ueda. A bola vai cair por dentro com o Bruno Guimarães, dividida, ficou reclamando de uma possibilidade de uma falta. Luiz Henrique agora foi, mas o juiz está apontando a falta. Ele quase deu a vantagem, mas marcou a falta que favorece o time brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro nesta quarta na tela da Globo, tá?
Logo depois de Vale Tudo, 3 grandes jogos para você. Tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, tem Atlético e Cruzeiro na Casa do Galo e no Castelão tem Fortaleza e Vasco. Logo depois de Vale Tudo, Brasileirão, momentos decisivos. Que semana de Campeonato Brasileiro, né? Luiz. Oi, Carlos Gil. A respeito do Bruno Guimarães, essa leitura de que ele cresceu com a entrada do Casemiro, que o Caio comentou agora, foi exatamente o que ele disse, né? Também nessa entrevista dele durante a semana, de que a presença do Casemiro para ele tem sido muito importante. Em relação ao comportamento do Ancelotti também, ele está muito mais ativo hoje, sinal da dificuldade do jogo, e comemorou o gol do Paulo Henrique como não tinha comemorado nenhum dos outros gols feitos contra a Coreia, uma vibração mais intensa de fato. Verdade, Carlos Gil, dá esse crédito aí pro pessoal da TV japonesa que tá cortando, né? Escolhendo as imagens. Apareceu a imagem dele comemorando, mas comemorando mesmo, assim, bacana. O mister tá se soltando. Ah, que bom que ia ter um Ancelotti à frente da seleção brasileira, né? Que acerto. Bola com o PH lá pela direita, aí é o autor do gol, como disse o Caio, a finalização com o lado externo do pé, assim, né? Foi bacana mesmo, um gol bonito. Mais uma vez o Casemiro, aí o capitão brasileiro. Na esquerda, Carlos Augusto. No peito dele, domina o Carlos Augusto. Mais atrás pro Vini. Casemiro de novo. Aí Bruno Guimarães. Guimarães é nascido no Rio de Janeiro, começou no Osasco. Ele toca no Vini. Tentou a devolução, reclama de falta. O Paquetá que não conseguiu fazer essa tabela com o Vini ainda. Os dois estão próximos, em muitos momentos bem próximos, diga-se de passagem. Não é o caso agora, né? O Paquetá voltou ali, ó. Que é a função mesmo que ele tem que fazer, né? Bruno Guimarães. Vini. Na direita para Paulo Henrique. Fez o gol da seleção brasileira, o lateral do Vasco. Um jogador do Vasco não fazia um gol com a camisa brasileira há 13 anos. Desde um amistoso Brasil e Argentina, que a Argentina venceu por 4-3. E vem o Brasil. Paquetá, que bolão! Martinelli pode fazer! Martinelli! Gol! Sabe de quem? Gabriel Martinelli! É o nome da emoção! Um toque sensacional do Paquetá! Quase que uma cavadinha! Pro Martinelli chegar, ajeitando o corpo e enchendo o pé esquerdo para estufar a rede japonesa! É o Brasil se ajeitando! Entrando no prumo, rumo à Copa que tá chegando. Martinelli, terceiro dele com a camisa brasileira. 20 jogos disputados, buscando mais uma vez estar na lista definitiva, como aconteceu em 2022. Na Copa do Catar, tá 2 para o Brasil, 0 para o Japão. Gente, Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, esses caras gravitando ali atrás dos atacantes. Se não tem chance, porque tá tudo muito povoado, o Paquetá faz uma dessa aí, mas uma cavadinha espetacular. Isso é um cavadão, Luiz. Ela foi longa, né? Boa, cavadinha mais perto, né? Mas se tiver liberdade para esses jogadores, realmente fica complicado. Coisa que não estava acontecendo. Primeiro o Paquetá fez o domínio da bola, né? Ficou, né, à vontade com ela para depois dar esse passe maravilhoso. Paquetá. Caio, você acha que o Paquetá tá brigando por um lugar no time titular com o Matheus Cunha? Acho. E acho que tá garantido já na Copa do Mundo. Ó o Luiz Henrique. Recebeu na ponta direita, vai pro fundo. Será que não saiu mesmo? Deu a impressão que ela ficou um pedacinho em cima da linha mesmo, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá. Costurou, Paulo Henrique. A bola espirrada vai ficar com o Cubo. Sai jogando a seleção japonesa. Chegou o Martinelli para parar o contra-ataque. Se deixar, vai rodar, vai botar a bola rodando, velocidade, vai chegar rapidinho do outro lado. Mas o que, né, Maestro, que me chama muita atenção, só sobre o Paquetá, a gente está vendo nesses dois amistosos que o Brasil não tem a necessidade de ter um centroavante fixo. A gente pode ganhar o jogo de várias maneiras. É importante ter um jogador com essa característica no banco? Claro que é. Seja o Igor Jesus, o João Pedro,
Matheus Cunha acho que tem uma movimentação um pouquinho diferente, mas a gente, com esse ataque de mobilidade, a gente tem conseguido encontrar a finalização e machucado muitos adversários, mesmo que essa escola asiática para uma Copa do Mundo seja de um nível um pouquinho mais baixo. Agora, o que me chama muito a atenção é o senso coletivo, Luiz. É como o Brasil briga pela retomada da bola na hora que perde ela. É como a gente joga de primeiro e desprovido de vaidade. Não tem mais aquela coisa de querer passar no meio de 3 ou 4. É triangulação, toque de primeira e servindo o companheiro melhor posicionado. Isso já é uma mentalidade depois da chegada do Ancelotti. Porque você está bem posicionado e com a jogada muito pronta na sua cabeça. E o Japão, né, nas últimas 2 Copas... Pois é, sou obrigado a lembrar disso, né? O Japão quase enfrentou o Brasil. Mas foi quase mesmo, né? O jogo contra a Bélgica em 2018, o Japão abriu 2-0. Mas esse ataque do Brasil aqui com o Carlos Augusto. Tocando aqui na esquerda com o Vinícius Júnior. Mais atrás agora para Fabrício Bruno. Paulo Henrique aberto pela direita, Luiz Henrique também. Luiz Henrique está bem mais fixo, né? Em relação, por exemplo, ao Estevão do último jogo. Que foi um dos destaques do Brasil, com 2 gols, com muita mobilidade. A bola tocada aqui na esquerda com o Carlos Augusto. E o Brasil fazendo do jogo de paciência algo a seu favor, né? Trocando passe, esperando os gols saírem exatamente com essa paciência. E aí pintou o momento certo para a bola enfiada. É porque tem um muro ali atrás, a gente vê na imagem, Luiz, tá vendo? 5 homens. Agora a gente tem tido um pouco mais de espaço, porque naturalmente a seleção japonesa vai sair. Ó o Paquetá, ó, dominando, trabalhando com o Luiz Henrique. Vinícius veio numa bola mais curtinha. E o Luiz Henrique levou, foi para a linha de fundo. Tome cruzamento para o Martinelli. Cortou bem a zaga japonesa, a bola volta com o Beraldo. Beraldo para o Paquetá, pode bater para o gol. Jogou sobre o gol. Mas eu dizia do Japão, o Japão ganhava da Bélgica em 18, nas oitavas de final, por 2-0. Gente, 2-0 até os 24 do segundo tempo. A Bélgica virou o jogo com o gol da vitória aos 49. Aí pegou o Brasil e todo mundo sabe o que aconteceu, né? E contra a Croácia, na Copa do Mundo do Catar, o Japão foi eliminado nos pênaltis para a Croácia. O jogo foi 1-1. O Japão é praticamente esse time aí. O Japão fez um jogo assim de alto nível com a Croácia, que depois acabou eliminando o Brasil nos pênaltis. Nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Aí o Fabrício. Hugo. O jogo é muito distante, evidentemente, que o Hugo Souza não jogará pelo Corinthians. Como o PH não jogará pelo Vasco na rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos rolando amanhã, né? O Vasco contra o Fortaleza, um dos jogos com transmissão da Globo, e o Corinthians na Vila contra o Santos, também com transmissão da TV Globo amanhã, depois de Vale Tudo. Aí o Doan, dominando ali pela direita. Aí o Canhotinho, tocando mais atrás, cruzamento do Watanabe. A bola e o Fabrício Bruno fora do Clássico Mineiro também. Exatamente, o Fabrício Bruno fora do jogo contra. O Fabrício já estaria fora porque ele forçou o terceiro cartão amarelo, que está suspenso. Já ficou zerado com os cartões. Aí eu digo assim, mas a gente tem casos de jogadores que saíram do outro lado do mundo e vieram jogar. Foi o caso do Arrascaeta no Cruzeiro, né? Ele jogou uma terça-feira e veio para a final da Copa do Brasil em São Paulo, contra o Corinthians. Não começou jogando, mas entrou e fez um gol. Jogador importante, né? E fez o gol do título, digamos, do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2018. Aquele jogo terminou 2-1 para o Cruzeiro na casa do Corinthians, no estádio do Corinthians. Bola com o Vinícius, tentou uma letrinha para o Paquetá, não chegou. Brigou o Casemiro, tocando aqui na esquerda agora para o Martinelli, que recua lá para o goleiro Hugo Souza. Está jogando com o Lucas Beraldo. Lucas Beraldo tem 21 anos. União Barbarense, 15 de Piracicaba, antes de pintar no São Paulo, mandar muito bem e ser contratado pelo Paris. Esse é outro jogador que a gente chama de jogador híbrido, né? Que faz mais de uma função. No Paris mesmo, muitas das vezes como lateral, inclusive no começo dele, né? Martinelli, tem empurrão aí não, seu juiz? Martinelli ficou caído lá na expectativa da marcação de uma falta. A gente tem o Vini e o Martinelli estão mais móveis, digamos assim, e o Luiz Henrique mais fixo do lado direito. Aí é uma questão de característica mesmo, né? Aí Kubo, mais atrás, Doan vai bater pro gol, acionando Hugo Souza, que segura firme. Mas a gente estava falando a respeito de um jeito de jogar, né? O Ancelotti já falou, né? Que vai ter que ter, além de... não uma forma não, mas pelo menos 2 formas para você
poder ter alternativas durante o próprio jogo, né? E acho que a ideia de deixar o Luiz Henrique aberto é exatamente para isso, para você ter uma variação de jogo. Nakamura vai para cima do Paulo Henrique, mais atrás pro Cubo, ficou marcado, tá tentando arrumar para bater pro gol. Carlos Augusto recupera e vai botar o Brasil no contra-ataque, um raro momento de contra-ataque, hein? Jogadores japoneses reclamando de falta. Vinícius domina aqui pela esquerda, devolveu pro Carlos Augusto. Martinelli tá lá na grande área e o Vinícius vem na bola curtinha, recebe o Vini. Tá se mostrando em grande forma o Vinícius, deu uma pedalada e acabou sendo desarmado pelo camisa 3, o Taniguchi. Aí sai jogando por dentro. Bola tocada com o Ueda. A seleção japonesa deu uma cadenciada, o Brasil já se recompõe todo. O Brasil toma conta do jogo, né? Já tinha o domínio do meio de campo, mais posse de bola, e agora conseguiu transformar esse domínio em resultado. Vence por 2-0, jogando bem, né? Controla bem a partida. E em relação só ao Luiz Henrique, você joga aberto para dar amplitude, para dar... abrir a defesa do Japão e criar essas infiltrações por dentro, que o Paquetá aproveita bem, que o Bruno se insere bem por ali. Agora você participa um pouco menos do jogo, né? Porque aqui do lado direito, essa troca do Vini com o Martinelli faz com que eles sejam muito mais participativos nessas lances de ataque. Seleção japonesa com o Cubo, tá na área, a torcida faz aquele frisson de pênalti. Aí o Cubo, carinha de poucos amigos, e o Brasil com a bola com o Vinícius. Tocando por dentro para Bruno Guimarães. As alternativas ficaram raras ali. Ele conseguiu tocar no Luiz Henrique, devolve no Bruno. Vai ter o Vini agora passando pela ponta esquerda, a bola é para ele, não domina. Futebol na Globo, aqui é emoção. Então esse é o cara. Sede de qualidade não se esconde. Vai na leveza que refresca da sua. Beba com sabedoria. E foi o lance do pedido de pênalti. Ficou bem irritado o Cubo, camisa número 20 que você vê aí. O professor tá com a sobrancelha mais levantada ainda hoje. Bom de ver. Ô, Carlos Gil, diga lá. Não fui eu que chamei, Luiz, é que a torcida do Japão sobe o som aqui, eles cantam o jogo todo, né? A torcida organizada aqui é uma instituição japonesa, claro, não tem aquela forma passional das organizadas do Brasil, mas eles cantam o tempo todo Enihon, Enihon, Gambate Nihon. Nihon é Japão, Gambate é um vamos, força. E eles têm sempre um animador de torcida que fica de costas, organizando tudo. Gambate Nihon, já tá falando, hein, Brizola? Tá esperto, garoto. Sai jogando aí o Beraldo. Por dentro com o Casemiro. Bola espirrou. Paquetá. Casemiro, domínio escapou, mas ele corrigiu de canhota. Tocando para o Paulo Henrique. Aciona Luiz Henrique lá pela direita. Aí vem Luiz Henrique, levando para canhotinha. Nakamura marcando Luiz Henrique. Tocou no Bruno Guimarães, devolveu pro Luiz Henrique. Clareou, levou para canhotinha. Aí o Luiz Henrique saiu lá da ponta, hein? Tocou no Vinícius. Vinícius, pé direito. Talvez ele tenha imaginado uma jogada quando o Paquetá infiltrou, ele meio que mudou o gesto. Aí acabou sendo bloqueado. Tô deduzindo, mas indícios aí dessa imagem. O Vinícius brigou, já ganhou. Boa bola pro Luiz Henrique. Domina o Luiz Henrique, devolvendo aqui na esquerda. Carlos Augusto, Casemiro. Brasil tomou conta do jogo, vai vencendo por 2-0. Você vê, Luiz, a mentalidade é completamente diferente, né? A perda da bola, né? A fome, né? Para recuperar essa bola. Se perde, pressiona, é fundamental. Bola com o Lucas Beraldo. Tocou aqui na esquerda para o Carlos Augusto. Finzinho de primeiro tempo, 43 minutos. Aí o Fabrício Bruno, ele já cumpriu a suspensão no outro jogo contra o Sport, né? Desculpa aí, Fabrício Bruno, me equivoquei um jogo antes. Poderia jogar o clássico contra o Atlético, né? O Cruzeiro disputando o título brasileiro, o Atlético no momento de muita pressão, mas uma campanha no retorno muito abaixo do potencial do elenco do Galo, com muita pressão, evidentemente. É o Brasileirão, né? O futebol brasileiro sempre com muitos postulantes às vagas de Libertadores, ao título, e o Cruzeiro está lá na ponta da tabela brigando
diretamente com Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder pelo título brasileiro da temporada. Só para pegar uma carona nesse grande momento do Cruzeiro, Matheus Pereira poderia estar aí também. Não estou falando como titular, não estou falando que mereça alguma oportunidade, mas pelo menos no radar, porque está jogando muita bola nesse Brasileirão e na Copa do Brasil. Luiz Henrique para cima do Nakamura. Paulo Henrique encosta, fica pertinho. Paquetá mais atrás, já recebeu. E Tobi cruzamento. Bem para fazer o corte o Taniguchi. Aí vai sair jogando aqui na direita e a falta. Em cima do camisa número 20, o Cubo. Tá bem atuante o Cubo, aquele que participou do lance do pênalti. Foi sair jogando. E a falta cometida pelo Carlos Augusto sobre o Cubo. Até o professor reclamou, o Moriaço. O Moriaço que era um volante, um bom jogador mesmo, o Moriaço. 35 jogos pela seleção. E teve uma imagem anterior que apareceu um dos auxiliares dele, que também foi um jogador importante, de nome Saito. Jogador de seleção, de Copa do Mundo. Carlos Augusto, lá atrás pro Hugo Souza. Casemiro. Vamos ver o Lucas Beraldo. Tentou sair jogando ali por dentro. Forçou um pouquinho, a bola passou pelo Martinelli. Suzuki. Mais 2. Vamos a 47. Doan tentou a jogada por dentro com o Ueda. E o Carlos Augusto sai jogando com o Martinelli. Martinelli domina aqui pela ponta esquerda, vai sair jogando para o time brasileiro. Na velocidade, o Martinelli vai costurando, vai levando. Lateral é para o Brasil. O desvio final foi do Watanabe. Aí você vê o Martinelli. E essa luta aí dos atacantes. Na verdade, a questão dos atacantes não dá para cravar, né? Porque são todos bons jogadores, diferentemente das laterais, que a gente tá na busca daqueles que devem ser os titulares. Aí na frente é uma luta insana mesmo, e todo mundo que entra joga bem, né, Márcio? Todos eles são protagonistas das suas equipes, né, Luiz? Quer dizer, precisam ser protagonistas na seleção brasileira também, né? Mas a gente tem uma variedade grande de jogadores, inclusive com características diferentes. E o Luiz Henrique lá na ponta direita, né, Caio? É bom lembrar que ele é um ponta de pé invertido, né? Então ele dá a chance de você ter um lateral que faça mais profundidade, que até saiu o gol com o PH lá do lado, né? Porque quando ele traz pra dentro, ele cria o corredor, e quando ele joga aberto, como a gente tá vendo aí nessa imagem, o PH sabe explorar também essa infiltração por dentro. Foi assim que saiu o gol, né? Numa movimentação nas costas do volante, ali do quarto zagueiro. E o que a gente falava do Paquetá, que é sempre bom tê-lo de volta à disposição, motivado, longe daquela confusão. Quando você pegar as grandes seleções europeias, as grandes potências numa Copa do Mundo, e resolver jogar um pouquinho mais protegido no meio de campo, talvez o Paquetá faça muito sentido. Cubo, foi na linha de fundo. Fabrício fez o corte e sai jogando com o Beraldo. Vini, por dentro para Casemiro. Vamos ver o Brasil, a velocidade na saída aí. Talvez o último lance do primeiro tempo. Vamos a 47, já estamos com praticamente 2 minutos de acréscimos. O Brasil deu uma cadenciada, o Japão brigou, mas o Paquetá entregou para o Casemiro e o juiz apita. Fim de papo no primeiro tempo. De 2 para o Brasil, Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. 0 para a seleção japonesa do Cubo, que vai saindo aí. Tá aí o PH, o autor do primeiro gol do Brasil, o primeiro dele, com a camisa brasileira. E o outro foi do Martinelli, que tá aí agora na sua tela. E a sua nova novela das 9 tá prontinha para começar e estreia na próxima segunda. 3 Graças vem aí, dá só uma olhada. Seu pensamento tá distante hoje?